Fechamos esse então, vamos para o 10º, princípio da não discriminação. Esse princípio nos dias atuais, né? Já fala por si Bem próprio, né? importante. Você não pode tratar dados para fins ilícitos, discriminatórios. Por vezes, a gente pode aqui falar também em abuso do direito, que não é necessariamente uma coisa diretamente proibida na lei. Então, por exemplo, se você tentar formular aqui um exemplo, uma coisa é você tratar dados para discriminar raça, religião, enfim, qualquer forma discriminatória. Outra coisa é você não propriamente discriminar, mas abusar do direito do titular dos dados. Isso que você está falando é uma complementação assim, perfeita para o nosso primeiro papo, né? Quando a gente falou do histórico, foi exatamente o que os nazistas fizeram, né? Usaram os dados para... Exatamente. De forma, ele estava discriminando ali, né? Às vezes você está até... Ele queria identificar quem era judeu, eu vou perseguir esse cara. Ele queria identificar quem era o inapto, né? Para dentro do processo deles de germanificação da raça lá, para perseguir os caras. Então eles estavam contrariando justamente esse princípio da não discriminação naquela situação, naquela circunstância lá da década de 30, década de 40. Exatamente. Às vezes você tem uma conduta no tratamento de dados que não fere diretamente a lei. Então você não está cometendo um crime, não está cometendo um ilícito, mas você está abusando do direito no tratamento daqueles dados. Então, se você quer determinadas informações relevantes sobre uma pessoa, para, de acordo com aquilo ali, tratar os dados dela e, de repente, formular determinadas abordagens, muitas vezes você vai estar violando o princípio da não discriminação com um mero abuso do direito, não só com uma prática ilícita. Então, nem sempre é só relacionado a racismo, a discriminação, mas também condutas de abuso do direito, que podem ensejar inclusive dano moral. Eu estou pensando aqui em alguns exemplos, ver se faz sentido isso, do ponto de vista jurídico. Por exemplo, um plano de saúde que tem acesso à informação dos remédios que você compra na farmácia. A farmácia entregou os dados de compra de determinado cliente para o plano de saúde. E aí ela usa de forma, eu estou interpretando como uma forma discriminatória, sem ser exatamente o que você falou, sem ser racial, não é nada disso, mas é uma forma discriminatória, porque ela passa a te cobrar um preço diferenciado, porque ela sabe que você costuma comprar um determinado remédio, que dá para inferir que você tenha determinado problema de saúde que vai encarecer o tratamento em tanto tempo. E aí, a partir desse momento, o plano de saúde que consegue obter essa informação faz um preço diferente para você, discriminatório, né? Eu tô tentando levar para esse lado, para você, porque ele sabe que você tem um problema prévio. Por que ele sabe? Porque você compra todo mês determinado remédio específico para... Você, aí, assim, só no teu exemplo, que é perfeito, só na conduta da farmácia já levar esses dados para o plano de saúde, já tem aqui uma série de violações aos princípios, praticamente todos que nós vimos aqui. Mas, além disso, dentro aqui da não discriminação, você tem a violação específica do princípio da não discriminação na modalidade de abuso de direito. Exatamente isso que você falou, que eu tenho um dado, eu tratei aquele dado de uma forma que eu vou abusar desse direito de saber, de ter aquela informação, de ter essa informação, só simplesmente que eu estou comercializando, que eu fidelizei o cliente, dando promoções, que é muito comum hoje, né? Porque hoje em dia é muito comum, aplicativo de farmácia, essas coisas. Aquela coisa de deixar o CPF lá para ganhar um descontinho, né? Você já tem os seus produtos preferidos que você sempre compra ali. Ali você está numa relação entre a farmácia e você. Se aquilo ali já é levado para fora, já tem aí um ilícito muito grave. E você ainda vai ter essa discriminação do tratador de dados externo. Então, se você procurou o plano de saúde, que chegou aquele dado lá no plano de saúde, e ele já, digamos, fez um rating ali para você, de que você é um paciente potencial de uma determinadas enfermidades, e aquilo ali levou
você a ter um encarecimento, você já está tendo uma violação do princípio da não discriminação também. Esse debate é interessante, cara. Eu só tenho me identificar muito tempo aqui, mas uma outra coisa me ocorreu aqui. Se a política de privacidade de dados da farmácia prevê esse intercâmbio de dados com o plano de saúde, e nós, como usuários e titulares dos dados, na hora que fornecemos o CPF nosso lá e esses dados para eles coletarem as nossas compras, damos consentimento àquela política de privacidade, a gente tem uma brecha para digamos assim, legalizar esse intercâmbio e legalizar um eventual uso desse dado com esse fim discriminatório aqui Exatamente. Aí você vai entrar, sim ou não? Aí você vai entrar na questão do livre consentimento informado. Você precisa dar esse consentimento de forma livre e informada. Então, muitas das vezes você tem ali a política... assina aqui, né? Clique aqui e aceite nossa política de privacidade. Clique aqui e aceite nossos termos e condições. Ninguém lê aquilo ali. Não está claro. Então, aqui já tem um princípio aqui que tem que... as informações têm que ser claras e precisas. Tem o livre acesso. Você tem ali um consentimento ficto. Ele clicou e consentiu na data tal, a hora tal, tá aqui. Consigo provar que ele consentiu. Tá bom. Aí você pega a política. A política é aquela letrinha pequenininha, cláusulas e subcláusulas. Ele não tem uma coisa que dê clareza de que aquela informação chegou, né? Por que você não tinha um botão ali, ou por que você não tinha um papel, um parágrafo em letras garrafais dizendo, olha só, os seus dados serão compartilhados com esse plano de saúde e com isso você vai ganhar esse desconto. Aceita? Em tese ele seria obrigado a ler, né? Mas essa subjetividade para mim é muito importante assim, de ser debatida, porque em tese se eu estou assinando um algo, eu seria obrigado a ler aquele algo e quando eu assino eu estou concordando com aquele algo. Mas se você for para o lado dos princípios, existe violação de princípios até nesse processo de como eu ofereço para ele os termos e como ele... Não necessariamente obrigado, porque a maioria dos serviços e dos produtos que a gente adquire hoje, principalmente nos meios digitais, você vai encontrar termos e condições e políticas de privacidade que você não vai conseguir adquirir o serviço ou produto sem dar o seu de acordo. Então, é uma obrigação. A minha questão da obrigação é justamente essa. É um contrato adesivo, é uma adesão que você tem que fazer aquilo ali. Não há discussão, não há possibilidade de você portar ali. Só aquele termo. Ou então fica sem o serviço. Mas aí eu posso ficar sem o serviço, mas esse serviço você não tem como ficar. Existem serviços que você vai precisar para outros serviços. Então, nem sempre você consegue escapar desse tipo de coisa. Você quer ver um exemplo? Certificado digital, assinatura digital. Você precisa baixar o aplicativo ou o programa. O programa muitas vezes vai fazer você ter um Java, vai precisar ter um Java, vai precisar ter uma série de outros fatores, e você vai ter que ir baixando e aceitando um monte de termos e condições, senão, meu amigo, você não vai à frente. Verdade. Entendeu? Eu preciso de certificado digital para gerenciar a minha empresa, eu preciso de certificado digital para advogar, eu preciso de certificado digital para uma série de... Eu preciso do Java para poder usar o certificado digital. O Java abre uma brecha de segurança em determinado aspecto. Eu não queria ter o Java, não, mas você tem que ter o Java. Aí você tem que baixar o plugin se você tiver no Google Chrome. Você tem que baixar um outro plugin se você tiver no Mozilla. É infinito. Então, assim, existe aí uma obrigação de ler, como se diz no direito, modus in rebus. É relativo. Você tem a obrigação de ler, mas se você não lê e não aderir, você não tem o serviço, você não consegue ir adiante, então existe aí também uma obrigação de aceitar. Nessa questão então da subjetividade que está envolvida aí, uma dica que a gente poderia dar para as empresas, então assim,
focar bastante na finalidade, na adequação, para não esbarrar numa violação assim, boba por causa de uma questão de ter uma vantagem que não é uma vantagem, pô, melhor você não ter essa vantagem não. Trabalha sem essa vantagem aí, eu sei que isso poderia agregar para o teu negócio, mas pensa bem no custo-benefício que você pode ter num caso de problema, mesmo que seja apresentado na política de privacidade de dados, né? Talvez não valha a pena, acaba sendo também uma consultoria da nossa parte a ser dada, porque a gente fala, eu aconselho você, eu sei que isso aí seria bom, mas pode trazer esse problema, pensa sobre isso. Sim, a LGPD, ela tende, Roberto, ao longo do tempo, a criar um certo, como é que eu vou dizer assim, uma certa segregação de reputações. Sem dúvida. Algumas empresas vão começar a ganhar muita reputação se observarem adequadamente a LGPD, e isso vai fortalecer a marca. Então isso aí que você está falando, muitas vezes é uma vantagem imediata que o empresário ele vai ter que abrir mão, mas apostando que no longo prazo ele vai ter essa vantagem imediata de fortalecimento da reputação e da marca dele no mercado. Então eu acredito muito que isso vai acontecer, não vai ser em 1, 2 anos, vai ser em 10 anos, se colocar aí um panorama aí de 5 para 10 anos, é longo prazo mesmo, mas é alguma coisa que eu acho que realmente vai começar a minar algumas empresas que ainda que não tenham penalidades, ou que caia naquela mesmice de que a lei não pegou porque não tem fiscalização, ou a fiscalização é branda, a gente ainda não sabe como esse aspecto vai ficar, né? Mas ainda que caia nisso, você vai ter uma segregação aí de reputação muito grande, que é mais ou menos assim, produto verdadeiro por falso, é o Rolex verdadeiro e o Rolex falso. Você vai começar a ver, essa empresa aqui, ela é dessas que a diferença você joga o seu CPF lá e ela seu CPF vai parar em outros mil lugares que você nem entende porquê. E as pessoas vão pegando isso. Aquela coisa de você pesquisar num dia, hoje eu pesquisei um carro. E de repente você pesquisou um carro no seu laptop e aí no seu celular de trabalho está aparecendo carro já para você no marketing. Então isso vai começar a ser percebido e as pessoas vão começar realmente a fazer essa segregação, as pessoas e as próprias. É uma questão, para mim isso aí também é muito claro, fica muito claro na minha cabeça da seguinte forma, né? É você ter a reputação de direito e a reputação de fato, né? A reputação de direito, você tem uma boa reputação porque você tá teoricamente, não está violando nada que o direito exija para a sua reputação. Mas os seus clientes, eles percebem que você está esbarrando, você está indo até o limite do que o direito te deixa, mas está passando um sentimento de que a coisa não é que assim, ele não está tratando de maneira adequada o teu dado. E aí a diferença da reputação de fato, você não esbarra nos problemas do direito e de fato o cliente tem a percepção, o usuário, o titular do dado tem a percepção de que você está tratando aquilo de forma adequada e de acordo com o desejo dele em relação a deter o seu dado, a controlar o seu dado, né? Como um controlador dos dados daquele titular. É uma discussão bem interessante e daria muito pano para manga, mas nessa subjetividade vale a pena talvez abrir mão então de alguns potenciais benefícios em nome de manter uma reputação boa em relação ao tratamento de dados.